Boa noite, pessoal. Boa noite, todos os brincantes. Hoje nós vamos conversar com a Beatriz Mirra, que é. Ai, meu Deus, a lista dela é grande. Ela é mãe, ela é musicista, ela é contadora de histórias, ela é maestrina do coral dos desafinados. Eu quero saber muito sobre a história dela, já estou muito empolgada. E vamos conversar, vamos aprender com a história de alguém que já vivenciou muitas coisas que vocês ainda podem vivenciar. Então, eu tenho certeza que assistir a história dela vai inspirar muito vocês. Espero que vocês gostem, porque essa live foi preparada com muito carinho. Tô só esperando ela chegar pra gente iniciar e eu conto com vocês para mandarem bastante perguntas, para compartilharem essa live com outras pessoas. E essa live também fica salva se você estiver vendo depois no gravado. Eu espero também que você goste. Vamos esperar ela entrando. Chegou aqui, ó. E querida, Ei, Beatriz! Boa agora eu tô vendo. noite! Tá boa? Eu estou bem, muito obrigada por aceitar o convite, muito obrigada por estar aqui compartilhando sua noite comigo. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir, seja agora ou depois, vai aprender muito com a sua história. Eu é que te agradeço muito o convite, uma honra para mim, é uma alegria poder estar compartilhando, né, dessa telinha aqui com você mais uma vez, uma alegria imensa. Obrigada, Para Bia. Me mim conta. já está uma alegria garantida. Ai, que bom, que alegria. Eu quero saber um pouco dessa história, de onde que chegou nesse lugar de mãe, de maestrina do Coral dos Desafinados, contadora de histórias, musicista. Ah, menina, eu acho que essa um desejo de viver mesmo esse mundo do faz de conta, da brincadeira desde criança, né? Quer dizer, criança é normal, né? Mas eu continuei levando a brincadeira a sério. Eu acho que houve um momento em que, quando a gente para, né, para escolher assim, que profissão que você vai ter, eu parei e olhei para trás para a minha vida, assim, os momentos em que eu realmente me senti feliz. Eu me fiz essa pergunta: em que momentos eu estive em paz, inteira, sabe? E aí eu descobri que era quando eu estava interpretando, quando eu estava fazendo teatro na escola. Eu tinha um desejo muito grande, achava que todos os conteúdos, né, eram muito importantes. E eu tinha uma noção desde pequena, sabe, de que nada é desconectado com nada. As coisas, elas estão todas muito interligadas. Eu percebi isso, eu lembro direitinho, quando a gente estudou o ciclo da água e aquela pirâmide, né? Tinha aquela pirâmide, um come o outro, um come o outro, um come o outro, no final. Eu falei assim, gente, ninguém vive sem ninguém, nada vive, né, sozinho no mundo. E aí, quando eu fui, né, terminar o que nós chamamos hoje de ensino médio, que era o segundo grau, e na época eu tinha feito magistério, minha mãe era professora, e eu achava que eu queria trabalhar com criança, né? Eu fiz fazer magistério para trabalhar com criança. Foi uma escolha que eu fiz aos 14 anos, aos 15 anos, né? Fiz um curso técnico de magistério. Mas aí eu achava que eu já era muito doida, que eu nunca ia ser uma boa professora na minha vida, porque eu era assim, eu era elétrica demais, né? Eu não me via mais dentro de uma escola, sabe? Entendo E aí, perfeitamente. quando eu fui olhar para trás, eu me vi realmente no teatro. Eu me vi como atriz. Eu pensei assim, gente, uma pessoa para fazer teatro, uma pessoa para ser atriz, na verdade eu adorava cinema, né? Eu era assim apaixonada por cinema. Aí eu falei assim, não, teatro, alguém para fazer teatro tem que ser alguém que saiba de tudo.
Porque o teatro fala de tudo. O teatro carrega tudo, né? Porque eu sempre quis fazer música. Eu já estudava música desde menina, desde criança. E eu tinha estudado no conservatório, eu tinha feito todo aquele curso básico do conservatório, musicalização infantil, os 3 anos de percepção musical, cantava no coral. Mas o conservatório ele era muito conservador mesmo. E, e eu achei que aquilo não era para mim, sabe? Na época eu estudava piano. E quando eu vi que aquilo não era para mim, eu disse, o que eu vou fazer da vida? Aí eu me encontrei assim, feliz interpretando os personagens no teatro. Na escola, né? Aquela coisa, ele via um livro, tinha que fazer um teatrinho do livro, né? Teatrinho. Eu gostava, mas eu gostava de fazer. Eu adorava fazer. E Muito... aí eu escutava o Tutti Maravilha, né? Eu escuto o Tutti Maravilha desde a época em que o Tutti ficava na Rádio Capital. Eu escuto o Tutti Maravilha antes do Bazar Maravilha. Então, quando o Tutti foi para o Bazar Maravilha, eu escutava todos os dias, telefonava todos os dias, vivia ganhando prêmio lá do Tutti Maravilha. A minha mãe ama ele, ela já me fez ligar para ele várias vezes assim para conseguir enquanto ela dirigia e eu ficava ligando. Não, isso até eu parei, sabe? Assim, eu parei, deixei pro povo ganhar, mas assim, até hoje eu escuto demais, eu te amo tudo. Mas aí eu escutei o Pedro Paulo Cava dando uma entrevista no CUT, falando sobre o curso de teatro profissionalizantes que seria aberto a partir de 1997 no Palácio das Artes. Né? No dia seguinte, provavelmente, iriam abrir as inscrições para a prova do Palácio das Artes, e eu falei, uma vaga é minha. E eu fiz, e eu passei. Né? E aí eu fiz o curso de teatro no Palácio das Artes, que foi um divisor de águas na minha vida. Né? Eu fiz com muita vontade, eu fiz com, sabe, uma entrega total, assim, eu transformei aquilo ali num sacerdócio mesmo, sabe? E quando eu terminei o curso, eu fui convidada para fazer o papel de uma velhinha contadora de histórias. Mas por incrível que pareça, eu entrei para o curso do Palácio das Artes, eu me fechei, eu me tranquei, assim, eu me senti a pessoa mais burra do mundo, a mais incapaz do mundo. Por quê? Eu me trabalhava muito, eu tinha um monte de inseguranças, né? Era muito insegura, era tímida. Quando terminava a personagem, que voltava a Beatriz, menina, era um Deus nos acuda, eu passava muito mal, sabe? E Quando não como que você tinha mais. trabalhou isso? Eu trabalhei, assim, trabalhando muito a técnica, muito meu corpo, muito a minha voz, para não gaguejar, né? Mas eu não tinha mais recursos, assim, sabe? Eu não encontrava mais para onde fugir né? Ou para onde me encontrar. E aí, quando eu fiz esse papel da velhinha contadora de histórias, eu descobri, né, que eu fiquei muito próximo das crianças, mas tinha uma personagem, não era a Beatriz, era a velhinha. Mas teve esse contato direto com as crianças, sabe? E eu falei assim, gente, eu quero fazer isso para sempre. E eu acho que se eu contar a história, eu vou vencer a minha timidez, porque eu tenho que estar próxima mesmo do outro. E era criança. E com a criança eu não me sentia mal, com a criança eu não ficava, sabe, assim, eu não me sentia retraída, né? Naquele mesmo ano, o Valmir José me convidou para fazer um espetáculo infantil, que foi o Chamba, o Menino da Árvore. Tinha um argumento do São Salvador, mas nós criamos todo o texto. E foi um espetáculo lindo, assim, delicioso. O Chico Pelúcio fez o trabalho de corpo. O Ladston fez a trilha sonora, umas músicas lindas. Outro dia até cantei pro Ladston, porque eu lembro direitinho da música que a gente cantava, sabe? Era da Saparia, né? Todo mundo era bicho. E todo mundo fazia papel de vários animais, né? Eu tinha a araponga, que era o meu bicho principal, mas eu fazia sapo, fazia leoa, fazia tudo quanto há. E a Bia fazia o chamba. E outros bichos também. Mas, enfim, foi um espetáculo delicioso, né? Que
que também, sabe, foi me deixando mais solta, mais à vontade. Depois o Galpão me convidou para fazer o álbum de família. Já tinha tido um problema com a senhorinha, que era uma personagem, né, central da peça. E era Nelson Rodrigues, eu já tinha feito Nelson Rodrigues, eu estava assim, meio, sabe? Mas aquilo, aquela timidez, aquele drama, voltou na minha alma, né? E somatizei, menina. E aí eu tive um problema gravíssimo de coluna. Eu adquiri 2 hérnias de disco, né? Que eu achava que era só um problema de ciático, mas não. E aí eu não consegui estrear. Eu saí antes da estreia, a tempo deles, né, providenciarem outra atriz, que acabou sendo a Wandinha, né? E foi maravilhoso o álbum. Mas ali também foi o meu. Não, realmente não é teatro. Não quero, sabe, ter que fazer coisa que me deixa doente. Mesmo porque eu fiquei 2 anos sem conseguir esticar a perna esquerda. Ai, Eu não Bia. conseguia esticar a perna. Eu não conseguia sentar e levantar com calma. Foram 2 anos de fisioterapia que não resolveram nada, sabe? Aí eu encontrei o Sarvananda, que foi o meu grande mestre. Aí eu resolvi fazer música, entrei para a Universidade de Música para fazer canto. E fui fazendo as pazes com a música, né? E fui fazendo as pazes com o conservatório. Mas contando história. Aí eu já estava contando história, a biblioteca infantil tinha sido inaugurada. E a biblioteca, assim, eu passei a trabalhar lá 2 vezes por semana como. Deixa eu ver quem tá aí, que você tá dando tchau, que Tô também dando quero ver. tchauzinho pra não te cortar. Ah, Virgínia é uma grande amiga, né? Foi minha aluna, mas é uma colega, amiga querida, grande, uma grande guia de turismo aqui de Minas Gerais, né? De Belo Horizonte, de Minas Gerais, das Minas Gerais. Beijo pra você, Dê, que bonitinha. Denise. Move-me tá aqui, ó. Muito Enfim, chique. durante esse período, né, que eu comecei a fazer música, contar história, eu fazia música na UFMG, bacharelado em canto, eu comecei a dar aula para criança de música, criança muito pequenininha, com esse sonho de ser mãe, né? Aí logo depois, no meio do curso, eu realmente me tornei mãe pela primeira vez, aos 26 anos. Eu tive a Sofia, que hoje tem 26 anos, né? Então a gente está assim, pau a pau, né? Eu tenho exatamente o dobro da idade dela. E veio a Vicky, e veio o Demétrio, e essa paixão, né? Esse mundo da infância, então tomou realmente conta de mim. Acho que quando a gente fica mãe, dizem que a gente fica meio infantil mesmo, né? E se eu já gostava, se eu já trabalhava com isso, se eu já tinha, né, as minhas curiosidades, as minhas pesquisas, o meu retorno à minha infância para retomar as minhas próprias histórias, a minha relação com a minha mãe, que é uma grande contadora de histórias, que era uma pessoa brincante, né? O meu pai também, Tem com gente as querendo histórias. aparecer aí na sua live. Olha, tem um brincante aqui. E querida, Ei, Beatriz! Boa agora eu tô vendo. noite! Tá boa? Eu estou bem, muito obrigada por aceitar o convite, muito obrigada por estar aqui compartilhando sua noite comigo. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir, seja agora ou depois, vai aprender muito com a sua história. Eu é que te agradeço muito o convite, uma honra para mim, uma alegria poder estar compartilhando, né, dessa telinha aqui com você mais uma vez, uma alegria imensa. Obrigada, Para Bia. Me mim conta. já está uma alegria garantida. Ai, que bom, que alegria. Eu quero saber um pouco dessa história, de onde que chegou nesse lugar de mãe, de maestrina do Coral dos Desafinados, contadora de histórias, musicista. Ah, menina, eu acho que essa um desejo de viver mesmo esse mundo do faz de conta, da brincadeira desde criança, né? Quer dizer, criança é normal, né?
mas eu continuei levando a brincadeira a sério. Eu acho que houve um momento em que, quando a gente para, né, para escolher assim, que profissão que você vai ter, eu parei e olhei para trás para a minha vida, assim, os momentos em que eu realmente me senti feliz. Eu me fiz essa pergunta, em que momentos eu estive em paz, inteira, sabe? E aí eu descobri que era quando eu estava interpretando, quando eu estava fazendo teatro na escola. Eu tinha um desejo muito grande, achava que todos os conteúdos, né, eram muito importantes. E eu tinha uma noção desde pequena, sabe, de que nada é desconectado com nada. As coisas, elas estão todas muito interligadas. Eu percebi isso, eu lembro direitinho, quando a gente estudou o ciclo da água e aquela pirâmide, né? Tinha aquela pirâmide, um come o outro, um come o outro, um come o outro, no final. Eu falei assim, gente, mas ninguém vive sem ninguém, nada vive, né, sozinho no mundo. E aí, quando eu fui, né, terminar o que nós chamamos hoje de ensino médio, que era segundo grau, e na época eu tinha feito magistério, minha mãe era professora, e eu achava que eu queria trabalhar com criança, né? Eu fiz fazer magistério para trabalhar com criança. Foi uma escolha que eu fiz aos 14 anos, aos 15 anos, né? Fiz um curso técnico de magistério. Mas aí eu achava que eu já era muito doida, que eu nunca ia ser uma boa professora na minha vida, porque eu era assim, eu era elétrica demais, né? Eu não me via mais dentro de uma escola, sabe? Entendo E aí, perfeitamente. aí quando eu fui olhar para trás, eu me vi realmente no teatro. Eu me vi como atriz. Eu pensei assim, gente, uma pessoa para fazer teatro, uma pessoa para ser atriz, na verdade eu adorava cinema, né? Eu era assim apaixonada por cinema. Aí eu falei assim, não, teatro, alguém para fazer teatro tem que ser alguém que saiba de tudo, porque o teatro fala de tudo, o teatro carrega tudo, né? Porque eu sempre quis fazer música, eu já estudava música desde menina, desde criança. E eu tinha estudado no conservatório, eu tinha feito todo aquele curso básico do conservatório, musicalização infantil, os 3 anos de percepção musical, cantava no coral, mas o conservatório ele era muito conservador mesmo. E, e eu achei que aquilo não era para mim, sabe? Na época eu estudava piano. E quando eu vi que aquilo não era para mim, eu disse, o que eu vou fazer da vida? Aí eu me encontrei assim feliz interpretando os personagens no teatro, na escola, né? Aquela coisa, ele via um livro, tinha que fazer um teatrinho do livro, né? Teatrinho. E eu gostava, mas eu gostava de fazer. Eu adorava fazer. E Muito aí eu escutava o Tutti Maravilha, né? Eu escuto o Tutti Maravilha desde a época em que o Tutti ficava na Rádio Capital. Eu escuto o Tutti Maravilha antes do Bazar Maravilha. Então, quando o Tutti foi para o Bazar Maravilha, eu escutava todos os dias, telefonava todos os dias, vivia ganhando prêmio lá do Tutti Maravilha. A minha mãe ama ele, ela já me fez ligar para ele várias vezes assim para conseguir enquanto ela dirigia e eu ficava ligando. Não, isso até eu parei, sabe? Assim, eu parei, deixei pro povo ganhar, mas assim, até hoje eu escuto demais, eu te amo tudo. Mas aí eu escutei o Pedro Paulo Cava dando uma entrevista no CUT, falando sobre o curso de teatro profissionalizantes que seria aberto a partir de 1997 no Palácio das Artes. Né? No dia seguinte, provavelmente, iriam abrir as inscrições para a prova do Palácio das Artes, e eu falei, uma vaga é minha. E eu fiz, e eu passei. Né? E aí eu fiz o curso de teatro no Palácio das Artes, que foi um divisor de águas na minha vida. Né? Eu fiz com muita vontade, eu fiz com, sabe, uma entrega total, assim, eu transformei aquilo ali num sacerdócio mesmo, sabe? E quando eu terminei o curso, eu fui convidada para fazer o papel de uma velhinha contadora de histórias
mas por incrível que pareça, eu entrei para o curso do Palácio das Artes, eu me fechei, eu me tranquei, assim, eu me senti a pessoa mais burra do mundo, a mais incapaz do mundo. Por quê? Eu me trabalhava muito, eu tinha um monte de inseguranças, né? Era muito insegura, era tímida. Quando terminava a personagem, que voltava a Beatriz, menina, era um Deus nos acuda, eu passava muito mal, sabe? E Quando não como que você tinha mais. trabalhou isso? Eu trabalhei, assim, trabalhando muito a técnica, muito meu corpo, muito a minha voz, para não gaguejar, né? Mas eu não tinha mais recursos, assim, sabe? Eu não encontrava mais para onde fugir ou, né? Ou para onde me encontrar. E aí, quando eu fiz esse papel da velhinha contadora de histórias, eu descobri, né, que eu fiquei muito próximo das crianças, mas tinha uma personagem, não era a Beatriz, era a velhinha. Mas teve esse contato direto com as crianças, sabe? E eu falei assim, gente, eu quero fazer isso para sempre. E eu acho que se eu contar a história, eu vou vencer a minha timidez, porque eu tenho que estar próxima mesmo do outro. E era criança. E com a criança eu não me sentia mal, com a criança eu não ficava, sabe, assim, eu me sentia retraída, né? Naquele mesmo ano, o Valmir José me convidou para fazer um espetáculo infantil, que foi o Chamba, o Menino da Árvore. Tinha um argumento do São Salvador, mas nós criamos todo o texto. E foi um espetáculo lindo, assim, delicioso. O Chico Pelúcio fez o trabalho de corpo. O Ladston fez a trilha sonora, umas músicas lindas. Outro dia até cantei para o Ladston, porque eu lembro direitinho da música que a gente cantava, sabe? Era da Saparia, né? Todo mundo era bicho. E todo mundo fazia papel de vários animais, né? Eu tinha a Araponga, que era o meu bicho principal, mas eu fazia sapo, fazia leoa, fazia tudo quanto há. E a Bia fazia o Chamba. E outros bichos também. Mas, enfim, foi um espetáculo delicioso, né? Que, que também, sabe, foi me deixando mais solta, mais à vontade. Depois o Galpão me convidou para fazer o álbum de família. Já tinha tido um problema com a senhorinha, que era uma personagem, né, central da peça. E era Nelson Rodrigues, eu já tinha feito Nelson Rodrigues, eu estava assim, meio, sabe? Mas aquela timidez, aquele drama, voltou na minha alma, né? E somatizei, menina. E aí eu tive um problema gravíssimo de coluna. Eu adquiri 2 hérnias de disco, né? Que eu achava que era só um problema de ciático, mas não. E aí eu não consegui estrear. Eu saí antes da estreia, a tempo deles, né, providenciarem outra atriz, que acabou sendo a Wandinha, né? E foi maravilhoso o álbum. Mas ali também foi o meu. Não, realmente não é teatro. Não quero, sabe, ter que fazer coisa que me deixa doente. Mesmo porque eu fiquei 2 anos sem conseguir esticar a perna esquerda. Ai, Eu não Bia. conseguia esticar a perna. Eu não conseguia sentar e levantar com calma. Foram 2 anos de fisioterapia que não resolveram nada, sabe? Aí eu encontrei o Sarvananda, que foi meu grande mestre. Aí eu resolvi fazer música, entrei para a Universidade de Música para fazer canto. E fui fazendo as pazes com a música, né? E fui fazendo as pazes com o conservatório. Mas contando história. Aí eu já estava contando história, a biblioteca infantil tinha sido inaugurada. E a biblioteca, assim, eu passei a trabalhar lá 2 vezes por semana como. Deixa eu ver quem tá aí, que você tá dando tchau, que eu Tô também dando quero ver. tchauzinho pra não te cortar. Ah, Virgínia é uma grande amiga, né? Foi minha aluna, mas é uma colega, amiga querida, grande, uma grande guia de turismo aqui de Minas Gerais, né? De Belo Horizonte, de Minas Gerais, das Minas Gerais. Beijo pra você, Tê, que bonitinha. Denise. Move-me tá aqui, ó. Muito Enfim, chique. durante esse período, né, que eu comecei a fazer música, contar história, fazia música na UFMG, bacharelado em canto, eu comecei a dar aula para criança de música, criança muito pequenininha,
com esse sonho de ser mãe, né? Aí, logo depois, no meio do curso, eu realmente me tornei mãe pela primeira vez, aos 26 anos. Eu tive a Sofia, que hoje tem 26 anos, né? Então a gente está assim, pau a pau, né? Eu tenho exatamente o dobro da idade dela. E veio a Vicky, e veio o Demétrio, e essa paixão, né? Esse mundo da infância, então tomou realmente conta de mim. Acho que quando a gente fica mãe, dizem que a gente fica meio infantil mesmo, né? E se eu já gostava, se eu já trabalhava com isso, se eu já tinha, né, as minhas curiosidades, as minhas pesquisas, o meu retorno à minha infância para retomar as minhas próprias histórias, a minha relação com a minha mãe, que é uma grande contadora de histórias, que era uma pessoa brincante, né? O meu pai também, Tem com gente as querendo histórias. aparecer aí nessa live. Olha, tem um brincante aqui, um bebê. Esse aqui é o Elvis Presley. Vem cantar pra gente aqui, ó, Elvis. Aí, ó. Deus! Dá uma boa noite pro povo aí, ó. Ele pode me ver sentado, que ele vem pra cima de mim, né? Mas hoje agora eu Eu não vi, estou sentada na cadeira onde eu gosto de sentar ele. eu E ouvi ele ele agora. querendo já entrar. Esse é um dos. Eu perdi. Então, esse universo da criança, ele realmente me abraçou, ele me pertenceu e eu pertenci, dele nunca saí, né? Acho que até quando os meus filhos ficaram adolescentes, eu realmente abracei também esse universo da adolescência como contadora de histórias. Fiz a minha carreira artística, né, como artista, muito mais como contadora de histórias do que como musicista. Quer dizer, eu sempre trabalhei como. Gente, desculpa, tá me dando aflição dessa coisa balançando aqui sem parar. Eu sempre trabalhei muito com música, a vida inteira, com educação musical, né? Em escola de ensino regular, de educação musical, né? De educação infantil e de ensino fundamental, mas principalmente educação infantil. Trabalhei poucos anos na prefeitura como professora primária, né? Professora de ensino fundamental, mas logo que eu entrei, acabei pegando o EJA, então trabalhei mais com EJA, com alfabetização de jovens e adultos, mas eu fiquei pouquinho tempo, logo a Sofia veio e eu acabei saindo da prefeitura para me dedicar mesmo, né, à família, aos filhos. Sou daquela mãe, assim, que eu fiz questão, sabe, de, de acompanhar mesmo, muito de perto, nunca tive babá, sabe, nunca tive ninguém, assim, criei meus filhos com muito prazer, assim, prazer imenso em ser mãe, sabe? Nunca reclamei de uma noite que eu não dormi, ou das muitas noites que eu não dormi, né? Nunca Mas, tive essa coisa, sabe? Assim, eu sou uma pessoa muito elétrica, sempre tive muita energia, mas eu nunca vi incômodo algum em cuidar dos meus filhos, em estar com os meus filhos. Pelo contrário, quando não tinha aula, quando eles não queriam ir para a aula, eu achava ótimo de ficar com eles em casa. queria ver agora, 10 meses sem aula. É, olha, gente, desculpa a minha risada. Estou rindo assim. Estou rindo porque quando eu fico nervosa, às vezes eu começo a rir. Eu não sei como que os pais hoje estão fazendo com os filhos, como que as crianças estão dando conta de viver isso. Gente, porque criança precisa de criança, né? Criança precisa de criança. A gente tinha, né, os governos precisam encontrar, independente de vacina, uma alternativa para que as crianças voltem a se encontrar com as crianças, que elas voltem para a escola. Eu compreendo que as escolas públicas não têm condições de receber os alunos. Eu vivo dentro de escola pública, eu conheço, o que eu mais conheço nesse Brasil inteiro é a escola pública, visito escolas públicas fora do Brasil também. Então, assim, eu sei que aqui a situação é muito grave, os professores, muitos fazem uso, inclusive, de remédios,
até mesmo porque ser professor nesse país, no país que, né, que faz questão de não valorizar a mais importante entre todas as profissões, que é a do professor, com certeza, né? Com certeza, não existe profissão mais importante nesse país do que o professor do magistério. Ela é a profissão mais importante que existe. Não é o médico, não é o advogado, porque se alguém tem uma boa educação, essa pessoa adoece menos. Ela precisa menos de um médico. Essa pessoa não sai metendo os pés pelas mãos e precisa menos de um advogado. Doutor nesse país é o professor. Mas, infelizmente, né, Não, a não são mudança, a valorizados. inversão dos valores nesse lugar, ela chegou a um nível de que raro professor que não faz uso de medicamento. Eu entendo que os professores não estão prontos para lidar, além de todos os dramas que eles já lidam, de todas as violências, de toda a falta de apoio que eles têm, né? Eu vi várias professoras, amigas minhas, comprando computador, gastando o que ela já não tem para adquirir internet para se aproximar dos alunos. Eu tenho uma professora amiga minha, porque ela viu na UFMG, a UFMG criou um carro de som para levar histórias, para levar conhecimento, informação às pessoas, às crianças que não têm acesso à internet durante a pandemia. Projeto maravilhoso, a Rádio Janela, né? Do qual eu faço parte como contadora de histórias. E aí veio a Suzene, e a Suzene é professora na rede municipal, e a Suzene criou a Rádio Empom, que é da escola municipal onde ela dá aula. E ela acabou envolvendo todos os outros professores, a direção da escola, e essa semana, inclusive, saiu 2 reportagens em televisão sobre a rádio dela, Como que a rádio escreve, que ela Beatriz? criou. Incrível! E ela envolveu o filho dela, que é músico, que fez a trilha sonora, que fez os jingles, sabe? Que faz as edições. Então, todos os professores estão envolvidos com as suas áreas de conhecimento, eles falam na rádio. E a rádio vai com carro de som para dentro das comunidades, né? Que a escola atende. Menina, eu chorei, vou chorar de novo, porque assim, eu estou toda arrepiada só de falar para você de novo, né? A criança, eles entrevistaram algumas crianças nas comunidades quando fizeram essa reportagem, né? E o menininho chorou e falou assim: eu amo a rádio, quando ela começa, eu paro tudo, porque eu escuto a voz dos meus professores, eu estou morrendo de saudade. E eles escutam as histórias, escutam música. Hoje a gente estava conversando sobre o programa de Natal da Rádio Epom? Empom. É M de escola municipal. Será que é Ondina? Ah, não lembro o nome da escola, não. Depois eu procuro para você, Sim, Suzane, pra se gente você passar para estiver aí todo mundo escutando a conhecer. nossa live. Você que está aí escutando a nossa live, procura aí a Suzane Furtado. E pior, menina, a Suzane, ela é muito louca, né? E ela é uma professora maluquinha, dessas fantásticas. Né? E ela inventou uma personagem que é a Suzete, que é a irmã gêmea dela. De vez em quando ela sai da sala, entra a Suzete é muito malvada. E os alunos, alguns alunos acreditam realmente que a Suzete existe. E você acredita que o povo da televisão, na Rede Record, trocou o nome dela e a apresentou como Suzete, e ainda Suzete, sem escreveu saber? Suzete? Erraram o nome dela. Eu falei, Suzane, A palavra tem Suzete cor. existe. A Suzete existe. Agora você vai ter mais uma história para contar. Você vai falar que ela roubou você, tirou você de cena e ocupou o seu lugar. Ô, Bia, só fazer uma pontuação, porque eu fiz essa brincadeira, né? Quero ver se fosse, queria ver se fosse agora, mais para fazer uma piada, assim, né? Uma ironia com o que a gente está passando. Eu também tenho um enteado e, assim, eu paro e penso o tempo inteiro, né? Que é uma criança que tem o privilégio de ter o pai junto, acompanhando todos os dias, durante a semana, e o quanto eu vejo, né, que está perdendo, que está sofrendo, que é a criança que eu acompanho. E aí eu fico pensando quantas, né, estão distante da escola, distante, né, os pais trabalhando,
com quem estão essas crianças, como estão aprendendo. E assim, eu fico grata, apesar de muito triste, sim, a gente tem que fazer esse movimento, mas a gente fica grata por poder fazer alguma coisa, usar aqui esse espaço para contar histórias, para poder tocar música. Eu acho que esse papel também da brincadeira, do brincante, do contador de histórias, nesse momento, ele é crucial também, né? Trazer o lazer, trazer um Sim. pouco de vida para esse momento tão sombrio. Não, trazer saúde. Eu acho que se a gente não tivesse quantas pessoas, né? Porque eu comecei a contar história, gravar, né? Eu nunca fui youtuber, sabe assim, meu trabalho Estão sempre foi lindos os seus presencial. vídeos, viu? Que bom. Mas eu comecei a produzir vídeo, né? O meu canal tinha 5 vídeos antes da pandemia e agora tem mais de 80. Fora as lives que eu fiz no Instagram, né? Então, e tem pessoas assim que me escrevem, sabe? Assim, Beatriz, assim, eu tenho como te agradecer. Ou assim, fulano, lá no Pará, no interior do Pará, que recebe meus vídeos, sabe? E manda recadinho para mim. Como que isso, assim, nós passamos a fazer um serviço de saúde para essas pessoas, né? Porque se a gente coloca o artista dentro do hospital, é porque a arte, ela cura. Então, a arte, ela cura do mesmo jeito que ela aumenta a nossa imunidade, né? Eu falo assim, eu brinco muito, né? Eu tenho vários problemas de coluna, que eu já tenho, né? Agora adquiri uma capsulite adesiva do ombro, né? Isso aqui não mexe. Acabou, eu não estou tocando. Não sei se eu diminuí meus vídeos, não estou tocando, né? Porque isso aqui, o braço não vai, ele levanta até aqui. Eu posso dar tchau e acabou. Fazer carinho no gato. Fazer carinho no gato dá, né? Tá tudo muito difícil, tá tudo muito mais lento. Mas eu não tenho um resfriado há mais de 27 anos. A minha filha tem 26, antes dela nascer eu já não estava resfriando. Pelo menos um ano antes, né? Então, há 27 anos, com certeza, eu não tenho um resfriado. Quer dizer, claro que não é só a arte, é um conjunto de coisas, né? Yoga, enfim. Né? Você perguntou como é que eu venci minha timidez e tudo mais. A yoga foi o que, né, eu consegui realmente arrancar essas cascas de mim e me encontrar, realmente vencer isso. Então, a yoga foi fundamental, foi na yoga que eu realmente me encontrei, né? E claro que o fazer permanente, né? Agora, mais do que nunca, eu acho que essa pandemia, ela tirou muitos véus, só não tirou para quem não quis enxergar. Tá? Ela mostrou a cara que todo mundo tem, a cara que todo mundo não sabe que tem, mas pode ter. Não falo que é só coisa ruim, não, coisa boa também, sabe? Mostrou, né? Olha, eu te conheci agora na pandemia, né? E a gente se conheceu agora. Olha que coisa maravilhosa. Eu aprendi muita coisa, Eu né? também. E a pandemia veio mostrar que realmente educação, arte, ciência, amor, solidariedade são palavras de ordem. Equilíbrio é palavra de ordem. Acabou. Ficou desesperado, ficou cansado, saiu na rua, pega Covid, vai pro tubo. Ou passa Covid para quem você ama, vai pro tubo. Então, a gente tem que ter, né, conhecimento que vem da ciência, a gente tem que ter sensibilidade que vem da arte, e a gente tem que ter equilíbrio que vem do amor. O amor vai equilibrar isso tudo, né? Vai trazer essa solidariedade tão importante, né? Que nos mantém em casa para proteger a pessoa que você ama, né? Para proteger a sua comunidade e também para poder esticar a mão para aquelas pessoas que ficaram sem nada nesse momento.
que não é pouca pessoa, é muita gente. Eu sou uma pessoa que eu consegui sobreviver a essa pandemia, que eu recebi muita ajuda de muita gente. Eu fiquei completamente sem trabalho. E no momento em que eu assumi várias contas para pagar que não tinha antes, né? A Então gente eu tive recebeu um muita comentário. ajuda. A gente é muito privilegiada, a gente tem que agradecer de joelho no chão todos os dias, Com por tudo, certeza. até pela pandemia. Sim, sim, eu tenho uma amiga que fala que a pandemia está aqui no mundo a trabalho. A trabalho, não tá a passeio. Nós recebemos um comentário aqui perguntando: será que vai? Eu estou tão desacreditada. Será que? Será que vai? Eu acho que será que vai melhorar? Será que vai trazer benefícios, mudanças? Olha, eu não sei. E, sinceramente, eu não quero saber se vai ter vacina, se a vacina vai resolver, se não vai. Eu tenho a convicção de que. Eu até fiz um vídeo no início da pandemia falando sobre isso. Toda doença é uma lição. Eu escutei isso de um médico vietnamita que participa da comissão da Organização Mundial de Saúde, Dr. Chu. Eu nunca mais esqueço, ele falando em francês. Toda doença é uma lição. Não só para o paciente, mas para todos ao redor dele. Quando é todos, é família, é comunidade médica, é todo mundo. Se a gente não aprende a lição que tem que aprender, ela volta. Ela pode não voltar naquele paciente, mas ela volta em outro. Quando a gente tem uma doença que é coletiva, a humanidade precisa aprender as suas lições. Então, eu acho que nós precisamos, muito mais do que vencer a pandemia, é aprender as nossas lições. Cada um consigo mesmo, a sua lição. Parar de querer apontar o dedo para o outro, olhar para dentro de si e aprender as suas lições. E a humanidade aprender as dela. Porque se nós não aprendermos, essa epidemia, essa pandemia, ela pode passar. Mas a gente viu que é muito fácil vir outra. Ela pode ser só pontinha de um grande iceberg. E nós temos de estar preparados para tudo. Então, eu acho que antes de perguntar se vai passar, se não vai passar, eu prefiro perguntar o que eu tenho para aprender. O que eu posso fazer no dia de hoje que pode gerar um dia de amanhã melhor. Que o dia de hoje seja bom, mas porque o dia de hoje ele é fundamental para o dia de amanhã. O dia de amanhã só vai chegar depois do hoje. E ele é a consequência do dia de hoje. Então, assim, esse pensamento, a gente tem que aprender a ter pensamento lógico. Não adianta ter conhecimento sem pensamento lógico, sabe? Então, seu pensamento ele tem que pensar que toda ação tem uma reação. No meu dia de hoje, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar equilibrada, né? Eu tenho que estar com saúde, saúde do corpo e saúde da alma. Eu tenho que aprender a lição, porque se eu estou viva no mundo de hoje, se eu estou vivendo uma pandemia, se eu estou presa dentro de casa, ou se eu estou saindo correndo risco, mas eu tenho que sair. Ou se eu posso sair com todos os protocolos de segurança e me cuidar, poder voltar tranquila, mas eu ainda tenho uma lição para aprender. Eu prefiro pensar nisso. Legal. Porque, independente dela passar ou não, se eu, se eu continuar mal, seja o que for, o mundo tem a cor da nossa alma. Se você está com um olhar turvo, se você não está enxergando, não consegue enxergar porque está bêbado de emoção, seja ela de euforia, seja ela de tristeza. Te perdi. Não sei se você conhece essa história, né? É uma história que o sujeito perdeu a chave, estava ali procurando a chave
na porta da casa dele, do lado de fora, né? Quando o vizinho chegou e perguntou o que ele estava fazendo. E ele contou e o vizinho ofereceu ajuda. Você quer ajuda? Eu falei, quero. O vizinho agachou e os dois começaram a procurar a chave. E depois de muito tempo procurando, o vizinho falou, mas que você tem certeza que você perdeu essa chave aqui? Ele falou, não, eu perdi a casa lá dentro, a chave lá dentro de casa, mas é aqui que tem luz. Porque se a gente ficar com foco no problema, só no problema, só nas redes sociais, só ver desgraça o dia inteiro e morrendo por causa disso, a gente deixa de olhar para nós. E nesse momento que nós precisamos é de luz. Com certeza. Ô, Bia, e me diz como então que o brincante pode cuidar de si e da sua profissão nesse momento? O brincante, o contador de histórias, o músico. Olha, eu lembro do meu professor do Carlão falando assim, o que é relaxamento? Acho que assim, essa palavra relaxamento é uma coisa, né, que todo mundo acha que relaxamento é deitar e falar, né? Igual uma minhoca, né? O Carlão falava assim, relaxamento é estar pronto para dormir, pronto para agir, pronto para comer, pronto para pular, pronto para fazer amor, pronto para. Nós temos que estar prontos, disponíveis para. O brincante é uma figura que ele tem que estar pronto para o tempo todo, não tem? Quando a gente vai brincar, a gente não sabe se as crianças vão topar a nossa brincadeira, se elas vão querer outra, se tudo vai dar certo, se porque o mundo do aqui e agora, né, o mundo presencial, o mundo do ao vivo, é um mundo imprevisível. O momento presente, ele é imprevisível, tudo pode acontecer. E a gente tem que estar pronto para. A gente tem que ter, a gente vai com o nosso conhecimento, com a nossa vontade, com a nossa alegria, mas a gente sempre carrega cartas na manga. Eu aposto que você carrega várias cartas na manga quando você vai brincar com as crianças. E eu tenho um monte. Né? Acho que é por isso que eu sou muito convidada a contar história, porque sempre acontece um problema, e aí quem é que tem uma história desse tema para contar amanhã, porque a pessoa não vai poder ir, ou agora, porque a contadora de histórias não veio. Beatriz, é só você. Né? Porque eu tenho muitas cartas na manga. Seja como musicista, seja como professora, seja como contadora de histórias. E eu acho que nesse momento é a gente brincar com essas coisas, sabe? É a gente realmente voltar para aquele basicão que nós aprendemos na nossa escola de teatro, né? Você é atriz também, estudante de teatro da UFMG. Linda. É, que, que a gente tem que escutar muito o outro, a gente tem que escutar muito o ambiente, a gente tem que escutar, né? Então, é o momento da gente escutar muito essa criança que está em casa, essa criança que está impossibilitada de visitar os seus avós, encontrar com seus amiguinhos, com seus colegas, com seus professores. E nós temos crianças que estão em casa, aquilo como você disse, com quem ficam essas crianças agora que os pais voltaram a trabalhar? Ou como que estão essas crianças com os pais desempregados? Porque a pandemia, o Brasil já estava num processo de desemprego. A pandemia só veio assinar e carimbar, né? Ela só botou isso aí no escorrego, no tobogã, né? Acelerou o processo. Como que estão essas crianças que sofrem todo tipo de violência? A gente precisa muito ter essa escuta, né? Para encontrar
caminhos. E aí se escutar e perguntar. Né? Meio que o processo que a gente faz com as histórias. A gente vai contar uma história, a gente pergunta o que essa história tem para me dar, né? Quem é essa história? Aí você pergunta o que você tem para dar para essa história, né? Aí você se pergunta o que eu tenho para poder oferecer a essas crianças neste momento, nessa situação. Eu tenho o YouTube? Eu vou para o YouTube. Eu sou professora de música, né? Em educação infantil, e eu dou aula na Vila da Criança. E aí eu fui dar aula remota, né? Aí aquela turma de 15 meninos aparecia 3. Pô, aí teve um dia que eu falei, e aí, gente, vamos brincar? Aí o menininho falou comigo assim, te esconde, esconde. Aí eu falei, tá, só que eu não tenho como te achar na sua casa. Mas a gente vai fazer o seguinte, quando eu falar já, todo mundo esconde. Quando eu falar já, todo mundo volta. Combinado? Combinado. 1, 2 e pá! 1, 2 e pá! 1, 2 e já! 1, 2 e já! Agora é o seguinte, eu não vou falar mais já, hein? 1, 2 e... Agora, ótimo! Agora vai ser... Você sumiu? 1, 2 e... Voltou! Aí era assim, era a hora de ir, a hora de voltar. E aí passava, quando eu tocar aqui, um agudo, todo mundo aparece. Quando eu tocar no grave, fazia o som grave, todo mundo some. E aí passou a ser essa nossa brincadeira de esconde-esconde. Ai, que lindo. E assim, a criatividade vai em trabalho, né? A criatividade, as pessoas acham que a criatividade é uma coisa mágica, abençoada dos deuses que ocorre em momentos assim, pontuais, mas é uma habilidade que a gente vai trabalhando e alimentando com o nosso repertório, com a nossa vivência, com a nossa experiência, para que ela seja nada mais, nada menos do que o que ela é, uma ferramenta para resolver problemas, né? Temos aqui um problema. O que a gente faz com esse Exatamente. problema? E de quantas maneiras eu posso resolver um único problema? Existem muitas maneiras, né? Tá aí a questão da criatividade. Agora, para que essa criatividade seja colocada para fora, a gente precisa de ferramenta. Né? É o que eu falo muito, né? Falo muito de Mozart, né? Beatriz, você fica falando de Mozart, Mozart era genial. Eu falei, minha filha, eu não quero me comparar por baixo, não. Eu não estou me comparando com o Mozart, mas a gente tem que aprender com quem está acima da gente, entendeu? O Mozart era Exatamente. genial. Ele era genial. Mas ele teve também os melhores professores. Aos 5 anos de idade, os melhores professores de música da Europa. Professor de orquestração, de composição, de harmonia, de contraponto da Europa, aos 5 anos de idade. Então, quando ele escutava aquela coisa toda lá, ele acessava aquele mundo musical, ele tinha ferramenta para poder colocar isso para fora. Então, a gente precisa se formar, sabe, manter essa formação permanente, de estar sempre aprendendo, de estar sempre se desenvolvendo, né? E Meu Deus do brincando. céu, hein? E Brincando, a gente brincando. precisa brincar. E brincando, nós que somos brincantes, nós que trabalhamos com criança, nós que somos educadores, pais, brincantes, contadores de histórias, professores, a gente precisa brincar, porque a criança só aprende brincando. Não existe outro caminho. Para ela brincar, ela precisa se sentir num ambiente de segurança. Então, nós temos que ser pessoas amorosas para dar essa segurança à criança. Precisamos ser pessoas escutadoras para poder escutar essa criança, essa alma dessa criança. E precisamos ser pessoas brincantes para poder brincar com essa criança. Né? Sim, com certeza. Oh, e não tem nada mais gostoso, não é mesmo? Tem não. Tem não, e a gente descobre que a gente também gosta de brincar e o que, que a gente gosta de brincar. E o que, que a gente não Uhum. gosta, às vezes, também, né? E a gente vai só ampliando esse repertório, esse repertório. E eu tenho um professor, ele se chama José Alfredo de Bortoli.
E ele fala uma coisa muito linda, que assim, saber um punhado de brincadeiras é só uma questão de tempo, né? Todos nós temos acesso ao repertório, seja do que a gente já brincou quando era criança, ou do que tem aí no YouTube, ou do que se aprende com uma criança. O que é importante mesmo é a gente ter clareza do que a gente quer buscar, né? De ter esse envolvimento, de ter essa relação, de ter esse amor, né? De ter essa verdade em relação ao que a gente vai trabalhar e vivenciar com as crianças. E é muito bonito quando você fala lá no princípio da sua história, né? Que você tinha timidez e quando veio trabalhar com as crianças, é como se você ficasse num lugar mais tranquilo, né? Beatriz, você tá aí? Ah, não, pensei que eu tinha te Eu tô perdido. aqui. Não é um lugar mais tranquilo de facilidade, é um lugar mais tranquilo de espontaneidade, talvez de verdade, de sinceridade. E eu me sinto muito assim também. E com certeza eu acho que é um ambiente que sim proporciona a criatividade, porque nos coloca nesse lugar de sempre trabalhar esse repertório da brincadeira, da solução de problemas. Enfim, eu me sinto muito grata de poder trabalhar com as crianças e é muito bonito ouvir você falando assim. Ah, eu também. E eu fico muito feliz, sabe? Assim, eu falei que nessa pandemia eu tinha os meus dias de felicidade, que era o dia do Coral dos Desafinados, que a gente sempre ensaiou às segundas-feiras, a gente passou a ensaiar segunda e quinta, exatamente para poder ter 2 dias de felicidade, que era o dia que a gente se encontrava, né? De forma Online? online, mas a Que gente se legal! encontrava. E no Que legal! dia que eu dava aula para as crianças, sabe? Assim, era um dia assim que eu saía assim feliz, né? A minha mãe tá comigo aqui em casa, ela veio para minha casa, né, pra gente poder ficar junto, porque ela realmente não pode ficar sozinha. E ela fica assim, ai, eu fico escutando você com os meninos, é tão bom, é tão bom. Teve um dia que ela entrou na aula, apareceu lá para olhar a carinha deles. Aí eu falei, ai, gente, essa aqui é minha mãe. Aí ela ficou lá dando tchau pros meninos. Sabe, assim, e é uma coisa assim da energia também, né? Essa coisa dessa energia que a gente vai, né? Que a gente perde mesmo, né? Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa muito elétrica. Eu sei que muitas pessoas da minha idade não têm a energia que eu tenho. Eu ainda tenho muita energia, mas eu não tenho mais energia que eu tinha aos 22 anos. Embora eu tenha percebido isso só com quase 50, tá? Que eu não tinha mais 22. Eu sempre fui uma pessoa, inclusive, assim, dormia pouco, não tinha mau humor, não, porque tinha muita energia mesmo, né? Mas, assim, e essa coisa, assim, a criança, ela cria espontaneamente, né? Ela tem essa coisa do faz de conta, que o tempo inteiro, né? Ela vive esse estado de poesia o tempo todo. Então, quanto mais a gente convive com criança, mais a gente consegue segurar essa criança que a gente carrega, né? Uma vez alguém perguntou para mim, você se sente velha? Ou, sabe? Eu falei, olha, eu sou muito feliz com a idade que eu tenho. O meu único problema é que eu tenho tanta vontade ainda de fazer tanta coisa que eu tinha que viver mais 50 anos para poder fazer tudo que eu tenho muita vontade de fazer. E eu sei que isso não vai acontecer. Eu, mesmo que isso aconteça, eu não sei se eu vou conseguir produzir tanto aos 90 anos, aos 99 anos, né? Não sei. Pode sim. Pode ser que sim, né? Pode ser que não, né? Se o homem deixar. Mas é o Mas, hoje, né, enfim, que você falou. é o hoje, né? É o hoje, né? A gente precisa viver intensamente, Sim. intensamente, tudo que a gente faz. Isso eu tenho na minha vida, sabe? Assim, eu vivo aquilo que eu posso fazer por inteiro. Legal. Eu vivo aquilo que eu posso fazer com muito amor. Se tem alguma coisa que não me agrada, ou eu realmente caio fora, ou eu aprendo a gostar, ou eu encontro uma maneira realmente de colocar isso com muito significado na minha vida. Então, eu sou muito sincera com tudo, sabe? Uma vez me perguntaram assim, como que você quer morrer? Eu falei, nossa, eu nunca me fiz essa pergunta, como que eu quero morrer, né? Eu sei como que eu não gostaria de morrer, mas enfim. Mas eu quero morrer intensa. Eu quero saber que eu estou morrendo. Eu quero viver a minha morte. Eu quero viver isso.
porque esse é um momento único da minha vida. Né? Morrer uma vez só. A gente não morre para voltar, né? A princípio, sim, né? Então, assim, eu quero viver isso intensamente, eu quero sentir, eu quero saber que eu estou morrendo. Eu quero viver essa experiência. Eu quero aprender com essa experiência. Né? Eu quero poder, seja com dor, seja sem dor, mas enfim, eu quero viver isso. Né? Da mesma forma como eu vivo tudo o que eu vivo. Você recebeu um comentário aqui. A Suzane falou que vocês duas vão morrer juntas de ataque de riso aos 106 anos. A Suzane é a Suzete que apresentou o programa. Ah, Suzane, você tá Suzane, aí? acabei de falar de você aqui. Se você não estava escutando, né? Depois você põe o nome da sua escola aqui, para todo mundo quer saber agora da Rádio Empom. Sim. Ó, e a Marli, há um tempinho atrás, falou assim que nós precisamos gostar de brincar, porque a criança só brinca com adultos que gostam de brincar. E eu disse que ela ama brincar. Aí é mesmo, viu, gente? Assim, a criança, ela sabe quando a pessoa não é sincera. É um radar, né, de espontaneidade. Uai. A gente tem que ter prazer, ter. Eu acho que assim, se a pessoa não quer brincar, então não vai trabalhar com criança, não. A gente trabalha com outra pessoa. A não ser que ela esteja querendo aprender, né, com a criança a brincar, gostar de brincar. Aí tudo bem, a gente dá um crédito. Mas aí você vai devagarzinho também para não cansar a criança. Né? Ô, Bia, eu tenho uma pergunta para te fazer que eu acho que ela vai ser uma pergunta difícil de responder. Pode fazer? Pode. Eu acho, olha, eu não sou mãe, eu sou madrasta, mas eu acho que quando a gente começa a consumir o conteúdo infantil, pensando na criança que está mais próxima da gente, que a gente ama, a gente começa a se tornar uma curadora, né? E a gente quer o melhor para poder apresentar. Para você, o que é uma boa curadoria? O que é uma boa música infantil, uma boa história infantil, uma boa brincadeira? Tem isso? Me conta um pouco. Ah, tem sim. Então vai, me conta. Olha, eu acho que tem muitas coisas. Primeiro, essa música que escuta realmente o universo da criança e o universo de um modo geral. Primeiro, ela tem que ser música, ou seja, ela tem que ser arte. Então, tem esse trend que eu fazia, a casinha bonitinha da vovozinha, da florzinha, quiquiquinha, quiquiquinha. Sabe? Infantilóide, não. Criança é um ser inteligente, um ser esperto. Não vai fazer coisa pequena, coisa besta, coisa fácil. Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-C, Ctrl-V, que eu nunca sei qual que é copiar, colar. Copia, cola, 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 e faz música. Isso virou música. Isso não é música. Para mim, não é música, não é arte. Desculpa, mas não é arte. Entendeu? Isso é produto industrial. Então, primeira coisa, criança não é consumidor. A arte, a gente tem que vender nossa arte porque a gente tem que sobreviver, pagar a conta, fazer supermercado, né? Ir ao dentista. Então, a gente precisa de dinheiro. Mas usar a arte para vender aos montes, como você vende uma cadeira, sem pensar na questão estética, sabe? Sem pensar na questão do espanto, sem fazer arte, só como um produto industrial, isso não estou fora. E isso existe aos rodos sendo produzido para crianças. Eu tenho, assim, eu dou muito curso, há muito tempo que eu já dou curso de formação de professores de educação infantil e ensino fundamental, como eles podem trabalhar com música na sala de aula sem ter uma formação musical. Eu acho que o professor de música ele tem que ter uma formação musical, sim, e boa, e das boas, tá? Mas o professor, lá, a professora, a Suzene, que é lá, né, ela pode fazer um trabalho de música, como ela faz com português, né? Como ela faz com desenho. Ela nunca fez belas artes, mas os alunos dela desenham. Ela nunca fez letras,
Mas os alunos dela escrevem, fazem redação, né? Criam texto. Então, por que ela nunca fez música, mas não põe os meninos para cantar e para inventar música? Tem que pôr. Mas aí esses professores vêm com essa pergunta. E aí, qual CD? Eu tenho uma verba para comprar CD na minha escola. Qual CD que eu vou comprar? E eu sempre termino o meu curso com esta aula. Eu não vou te responder. Eu tenho 300 CDs na minha casa de música infantil. Eu tenho. Né? Tudo aqui. Que eu gosto, coleciono. Né? Quando os meus meninos eram pequenos, ele vai para o seu filho, não é para mim mesmo. Eu fingi que era para eles, mas era para mim. Quer dizer, claro que era para eles, porque a gente vira curadora. Meus filhos foram criados ouvindo música. Eu Né? também sou assim. Mas eles cresceram e eu continuo comprando, eu continuo consumindo isso, né? Livro, E o CD e tal tal. de comprar livro? Dar livro de presente que Não, a gente minha depois filha, fala rouba. não. Vai o cachê inteiro nas feiras de livro. Você for na feira de livro, conta a história, gasta tudo com livro, sempre foi assim. Aí chega a conta para pagar, não tem. Bom, mas enfim, eu trabalho, por exemplo, vamos trabalhar com os parâmetros do som: altura, timbre, intensidade, duração. Eu pego 2 CDs. Eu pego um CD da fulana de tal, famosa, todo mundo conhece, todo mundo tem, né? E coloco para ouvir a primeira música. Eu falo, qual instrumento que eu tô tocando? Ah, parece que é um computador, mas faz som de bateria, faz som de guitarra, faz som disso, faz som disso, faz som disso. Ótimo. Coloco a segunda música. Qual o instrumento que tem? É o mesmo computador, com os mesmos instrumentos. Terceira música. Qual o instrumento que tem? Ah, é um computador com os mesmos instrumentos. Teve mudança de timbre? Não. Teve mudança na altura da voz? Apareceu uma outra voz, né? Uma voz masculina ou alguma coisa que saiu, né, daquele registro? Não. Teve mudança de intensidade? Forte, fraco? Não. Para o DVD é pior ainda, porque tem um momento em que a música termina e antes de começar a outra não tem um segundo de silêncio. Porque tem os bonecos que ficam pulando, entendeu? Pulando, pulando. Então, aí depois você não sabe o que seu aluno está super agitado. E você coloca isso no talo do volume, né? Para eles escutarem. Aí eles vão ficar agitados, nada criativos. Aí eu coloco um segundo CD, né? Aí eu pego lá, sei lá, por exemplo, pego um segundo CD. Aí eu coloco, e aí? Instrumento que tem? Ah, tem bateria, tem flauta transversal, tem piano, tem percussão. Ai, tem um som que eu não sei o que é. Ai, tem uma pessoa cantando. Ah, é o Marco Ribas. Ah, que legal. Segunda música. Ah, ó, a segunda música tem outro instrumento. Não tem bateria. Tem percussão, tem vários instrumentos de percussão. Não tem piano. Tem um violão. Não tem guitarra. Tem uma moça cantando. Ah, é a Regina. Uhum. Terceira música. Aí eles descobriram que. Aí eu passo a seguinte pergunta: se você tem a verba para comprar um CD, qual CD que você vai comprar? O que tem diversidade de timbres? O que você encontra todos os parâmetros do som dentro dele ou outro? E mais, aquele também que as crianças normalmente não vão ter o acesso, né? Porque não é o que está comumente apresentado, né? Exatamente. Aí você faz essa pergunta: qual é a função da escola? Reproduzir o que eles já têm lá fora ou ampliar a escuta deles? Uhum. Entendeu? Você, como professora, você gostaria de sempre ser invisível perante os pais dos alunos, perante a sociedade, os seus vizinhos? Ou você quer que pelo menos alguém, alguma vez na vida, te escute? Então, escute os artistas, que são muitos, e que fazem coisas maravilhosas e que quase ninguém conhece. Massa.
Porque aquela pessoa que está ali todos os dias na Globo, todo mundo já conhece, todo mundo escuta. Né? Então, vamos fazer com o outro aquilo que gostaríamos de fazer com a gente. Sim. Existe uma produção. Não, pode falar, pode falar. Não, mas Pode é isso. falar. Existe uma produção maravilhosa de pessoas. Aqui em Minas Gerais, a gente tem um MOVME, né? Eu faço parte do MOVME, Movimento Música e Infância. Só pessoas de Belo Horizonte que trabalham com música para criança, com música e criança. Então, tem educadores musicais, tem compositores, tem intérpretes, né? São músicos, gente que trabalha com música. Tem atores, gente do teatro, gente da contação de histórias, mas que faz música para criança. Que brinca, mas que brinca com música. Para a gente poder também ter um recorte, né? Porque, por exemplo, eu tenho um outro grupo no WhatsApp, por exemplo, só de contadores de histórias, tem mais de 100. Então, vira uma confusão também, né? Quer dizer, e dentro do MOVME são diversos músicos fabulosos, que têm uma produção musical maravilhosa. E eu falo isso com muito conhecimento de causa. Eu tenho 2 universidades de música. Eu tenho praticamente 30 anos de educação musical com criança. Eu sou mãe de 3 filhos, sou tia de mais 9, sabe? É uma boa curadora. Eu sou uma curadora boa e eu vou te falar uma coisa, eu sou chata, eu sou muito exigente. Tem CD que eu compro, na hora que eu pego a terceira música, eu falo assim, mano, o que é isso? Aí eu guardo, sabe por que eu guardo? Porque aí eu levo nesses cursos para o povo escutar. Falar, não, isso eu não quero dar para o aluno. Eu guardo, eu guardo. O exemplo ruim. Mas eu ponho mesmo. Não vou falar aqui quem que é, não. Não vou ficar fazendo propaganda contra, não. Vou fazer dedo duro, não. Mas eu ponho, sabe? Assim, me dá raiva. E tanta gente boa sem um lugar ao sol. Então, nós temos, inclusive, nossos colegas, temos a obrigação, né, de dar esse lugar ao sol, né, aos nossos amigos, aos nossos colegas, dar a mão, um valorizar o trabalho do outro, porque estamos valorizando a nossa profissão, estamos valorizando a nossa comunidade, estamos cuidando das nossas crianças. Sim. Né? Nós precisamos zelar e dar a elas o que há de melhor. E tem muita coisa boa para oferecer a elas. Né? Com certeza. Você é uma figura linda, assim, vendo assim, as suas brincadeiras, né? Suas brincadeiras cantadas. Eu tenho uma pergunta para fazer sobre isso, inclusive. Então vai lá. Porque olha só, você falou do professor que não é músico, né? Mas que trabalha com a música dentro da sua aula, né? Porque é importante, e é isso, né? O que eu percebo. A música faz parte da cultura da infância. Quando eu era criança, eu amava as músicas. Fui crescendo e a música continuou presente na minha vida. E eu me lembro, e cada dia mais me deparo com mais brincadeiras que tem a música como condutora, ou tem alguma parte que tem uma música, ou tem uma brincadeira com um ritmo. Então a música está muito presente. E só que eu tinha muito medo de brincar com a música, de experimentar a música, exatamente por isso, por essa exigência que existe, né? Lógico, com todo respeito a uma área que é uma área de... É difícil, né? Não é assim, não é tão simples. Tem muitos elementos, eu vou dizer assim. Aí, depois de muito tempo brincando, que eu tive coragem de experimentar pela primeira vez tocar um ritmo. E hoje eu gosto de ensinar, não como música, mas como brincante. Como você pode perder esse medo para poder tentar trazer isso para sua música, para trazer essa experiência. Me diz o que você dá de conselho para quem nunca experimentou a música, para quem tem medo de experimentar a música na brincadeira, não sendo um profissional da música. É fazer exatamente isso que você está fazendo. Brincar. Brincar, convidar as crianças para brincar. Em primeiro lugar, se você brincar sinceramente, tentando se divertir com as crianças,
mais ocupado em se entregar à brincadeira e à criança do que em cantar afinadinho no ritmo certo, a criança vai brincar com você. E uma vai ajudando a outra. A gente aprende música no coletivo, no plural, né? As crianças também vão te ajudar a acertar cada vez mais o ritmo ou as notas musicais, se essa for a sua preocupação, né? Brincar cada vez mais é se entregar. Sabe assim? Deixa a vida me levar, vida leva, deixa a música levar, a música leva eu. Sabe? A música vai ajudando a gente, a música vai apontando os caminhos, assim como as histórias fazem também. O problema é que nós vivemos. A música, ela é, talvez, entre todas as artes, a arte mais imaginativa, uma arte poderosíssima. É tão poderosa que você vê os políticos fazendo campanhas eleitorais. Você vê político fazendo campanha eleitoral com artista plástico? Não. Com ator? Só se for o famosão lá. Mas com cara interpretando personagens? Não. Com bailarino? Não. Mas você vê político fazendo campanha eleitoral com músico? Vê. Com Todo bom jingle. político tem um jingle por trás dele. Né? Ele contrata e paga caro pelos jingles. Né? Então, por quê? Porque a música, ela é muito poderosa, é uma arte muito imaginativa. Se você está feliz, escuta uma música instrumental, sem letra alguma, uma música lá do século XVIII, sem letra, e você fica assim, e você começa a ficar angustiado. Já aconteceu isso com você? Deve ter acontecido. Ou o contrário, você está um pouco angustiado, de repente escuta uma música sem letra, uma música instrumental, uma A41 do Mozart, e você faz assim, você fica bem, porque a música ela alcança onde as palavras não chegam. A música carrega multidões. E eu tenho vários estudos sobre isso. Então, a música é uma arte que não pode ser considerada para todos, porque ela é poderosa. Por isso, durante milênios, porque o homem sempre quis dominar o homem. E o homem sempre soube desse poder da música sobre o homem. Então, é muito melhor dizer que música é para poucos, privilegiados, que nascem com um ouvido igual da Beatriz Mirra, do que música é para todos. Por isso você vai crescendo assim, ai, será que eu posso, será que eu não posso? Né? Música é mais complexo, música é mais isso. Não! Porque tem uma burrice, isso é um pensamento burro. Quem continua, não é burro, é um pensamento assim, equivocado, porque nós vivemos gerações e gerações, vivemos milênios numa cultura que diz que música é para poucos. Então, se você nasceu com um ouvido privilegiado e conseguiu sobreviver a uma escola de música tradicional, alguns se acham realmente no pedestal, né? Mesmo quando não se acham. Mas, assim, acaba que perpetua essa ideia de que música não é para todos, entendeu? Só que antes de falar, nós cantamos. A ciência já provou que todo ser humano é feito de música. Todo ser humano possui musicalidade, nasce com musicalidade. Pode não ser um músico igual fulano, que escuta, senta no piano e toca. Mas ele tem musicalidade. Uma musicalidade que não necessariamente vai aparecer pela voz, porque cantar afinado não é fácil. Cantar afinado, sim, é algo muito complexo, porque depende de uma excelente respiração, depende do seu corpo estar absolutamente saudável, porque uma inflamaçãozinha, a sua afinação não chega lá. Depende de você estar com um emocional muito bom, depende de você ter uma comunidade, uma família, uma experiência musical,
depende de você cantar muito, depende de você conhecer o seu corpo para saber onde vibra cada nota. Aquela nota ali, ela não é difícil, não. Você só precisa abrir mais a boca, você só precisa ter mais ar no pulmão. Entendeu? Então, afinação é um complexo. Né? Quando eu perdi o meu irmão, aos 24 anos de acidente, 25 anos de acidente, eu fiquei desafinada. Eu fazia música, fazia canto, fazia bacharelado em canto na Federal. Eu fiquei 2 anos sem conseguir cantar Parabéns para Você. Eu morria de vergonha, eu não conseguia cantar nas festas de aniversário. Eu fiquei desafinada. Eu perdi minha voz. Faltando um semestre para formar. Faltando concerto de formatura. Imaginou? Imaginou? E eu cantava ópera. Eu cantava áreas de ópera. Né? Porque o bacharelado na UFMG era canto lírico. Era canto popular. E eu tinha pavor de nunca mais ficar afinada. Não conseguia cantar. Eu já dava aula para criança de música. Eu tive que parar de dar aula, porque eu não conseguia cantar com os meus alunos. Já imaginou isso? Aí, mas foi maravilhoso, porque eu aprendi muito mais sobre o canto, sobre a voz, sobre o ser humano, sabe? Sobre questão de afinação. Por isso eu criei o Coral dos Desafinados. E outra coisa, afinação é uma questão cultural. Cada povo tem a sua afinação. Assim, Ocidente e Oriente, né? Porque Oriente é um mundo, Ocidente é outro. Essa afinação que a gente canta aqui é uma afinação ocidental. Se você for para o Oriente, é outra coisa. A afinação é outra, as escalas são outras, as notas musicais são outras, né? Então a gente não tem que ter vergonha de cantar ou achar que não canta, que não dá conta. A gente precisa fazer. O conselho que eu dou é faça muito, mas faça inteiro, sabe? Sem medo. Aquilo que eu aprendi no teatro. Erre com convicção. Brinca, canta. Depois que terminar, você olha para trás e faz uma análise. Mas não analise enquanto você está brincando, enquanto você está cantando. Esse momento é o momento do deleite. É o momento da vivência, o momento da entrega. O momento da reflexão é antes e é depois. E devagarzinho, o seu corpo, né? E a relação com o outro, principalmente com as crianças, ela vai chegando no lugar. Ai, E você, Bia, você é linda cantando, Iris. a gente tem que experimentar. Ai, eu tô tão emocionada, Bia. Muito obrigada por tanta sabedoria, por tanta. Voltei. Menina, não, deu um break aqui. Eu não entendi o que você É, falou. Você ficou paralisada para mim. eu te agradeci por tanta generosidade e por tanta sabedoria na sua fala, porque a gente trouxe reflexões da nossa profissão, mas sobre a vida também, né? Sobre por que isso, né? Isso que você trouxe lá no princípio da nossa conversa, que você notou que a vida ela é conectada, que tudo é conectado. E que bom que você percebeu isso, né? Isso foi com certeza um presente que você trouxe para a gente, porque a gente está conectado nessa arte. E tão bonito você falar também, porque agora a gente falou da música conectada com a brincadeira, que está conectada com a história, que está conectada com o origami, que eu conversei semana passada com uma origamista, e está conectada com tanta coisa. E quanto mais a gente aprende a fazer essas conexões, mais a gente amplia o nosso trabalho, a nossa arte, né? Que generosidade, Bia. Teve gente que até colocou algumas das suas frases aqui, ó. A música alcança onde as palavras não chegam. Outra aqui, que lindo, a gente aprende música no plural, no coletivo, coisas que você disse que deixou todo mundo aqui emocionado. E eu quero te agradecer já por esse papo, viu, Bia? Porque com certeza a sua história traz muitos ensinamentos por si só, além dos conselhos também que você deu. Só da gente conhecer a sua história, a gente já aprendeu bastante. Obrigada, Iris. Deixa eu dar um beijo aqui para Gisela Fada,
Imagina, a pessoa chama Gisela Fada, ela tem fada no sobrenome, ela é uma fada de verdade. Uma super contadora de histórias. Tá Enfim. cheio de gente aqui maravilhosa, gente. Ai, que lindo. Obrigada. Sim, muita Eu gente te quer escutar sua agradeço, Ingrid, assim, sabedoria. pela sua escuta, sabe? Pela sua escuta, né? Por me ouvir, né? Muito obrigada. Espera que tá... É porque travou um pouquinho. Você repete, por favor, Bia? Eu sei que é por estar me ouvindo, né? Muito obrigada, de coração. E conta para todo mundo que está vendo a gente aonde que a gente te encontra para continuar te seguindo, tanto aqui quanto no seu canal também, que você falou que já tem mais de 80 vídeos. É, meu canal, mesmo nome, né? Beatriz Mirra, com Y, MY, dois R's, HA. Acho que até se esquecer do H, mas se colocar a Mirra com Y, Beatriz Mirra com Y, chega em mim. Né? Então, eu estou aqui no Instagram, estou no YouTube, estou no Facebook. Assim, o Messenger, eu tenho Messenger, mas eu quase não tenho tempo de abrir o Messenger, sabe? Então, assim, chegam muita mensagem todos os dias no WhatsApp, aí eu não consigo realmente, assim, é devagar, né? Devagarinho, devagarinho, mas um dia eu... Mas o Messenger realmente eu não abro muito mesmo, não. É nesses lugares que eu tô, né? E aqui, no Com certeza. Insta. No Ai, Move-me, faço parte do Move-me. Então, vocês sigam lá o sim. Move-me. O Move-me tem muita coisa legal, tem muita gente legal. Eu vou digitar aqui para deixar nos comentários. É arroba. Eu tenho, é move-me ponto. M, Move-me. Ah, não sei não, menina. Se colocar lá Move-me, vai aparecer. É todo colorido, a logo é colorida. Movmi. Ih, agora Movimento, Música e Infância. o meu corretor mudou. Foi agora, move-me. Não, A gente vai. não é moveu, não. É Move-me. Isso. Agora sim, Foi o agora corretor que ficou mudou. certinho. Não, menina, eu coloquei uma divulgação, né? Vou ter um papo com a Iris agora, do Profissão Brincante. E o corretor mudou para Isis. Mas eu não vi, não. Agora, no Não, final da tarde, que eu falei, meu Deus do céu. Coloquei no Facebook, mas eu vou lá depois reeditar. precisa não. Vai ver a Isis, é a minha Suzete. Beatriz, muito obrigada. Viu? Um grande beijo para você, um grande beijo para todo mundo que acompanhou. Hoje foi muito especial, essa conversa foi muito legal. Eu vou salvar ela aqui e vou pôr ela no YouTube também. Então, quem não assistiu, pode assistir de novo. Quem estiver assistindo a gente gravado, um beijo especial. E você me avisa, se você me permitir, vou te colocar na minha playlist. Lá no YouTube eu tenho uma playlist de histórias para criança, histórias para jovens e adultos, que não tem nada que seja impróprio para criança, mas não são tão brincantes, né? Tem leitura no sofá para adulto, que é leitura de poesia, leiturinha no sofá, que é leitura de poesia para criança. E tem o Danda. Danda, dicas, reflexões, sei lá mais o quê, que são vídeos que eu faço falando sobre algum assunto, ou sobre contação de histórias, sobre música, sobre yoga, porque eu sou Que instrutora legal. de este, ah, Danda, Voltou? voltou. Mas é isso, a gente vai te seguir, eu te marco lá também e um grande beijo para você e para todo mundo. Beijo, muito obrigada. Um prazer imenso conversar com você. E Que olha, que a isso? estrada seja repleta de luz, de muito amor e muita alegria, brincadeira. Muita brincadeira pra gente, pra nossa vida. Um beijo. Beijo, obrigada, querida. Um beijo para todo mundo que está aqui. Muito obrigada, gente. Tchau.